Você sabe por que é tão importante soltar o desejo para o universo? O que é efeito Zenão? Qual a importância de tudo isso na lei da atração? Você sabe? Se não, vem comigo que a gente vai saber tudinho no vídeo de hoje. Vem? Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e esse é o seu canal sobre lei da atração. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o soltar o pedido para o universo, o efeito Zenão, como isso funciona no dia a dia, né? Porque a gente muito se ouve falar sobre esses assuntos, sobre esses termos, mas eu percebo que muita gente tem dúvida. Ah, Jéssica, como que eu vou fazer se fala para soltar, só que tem exercício, tem técnicas que eu tenho que fazer todos os dias, isso significa que eu não posso pensar sobre aquilo? Como que funciona tudo isso, né? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu defini a pauta de hoje porque há algum tempo eu fiz fiz um post na nossa comunidade, onde eu postei uma imagem e pedi para que vocês deixassem perguntas ali sobre lei da atração, que eu traria em forma de conteúdo aqui para esse canal. Muitos de vocês deixaram várias perguntas, né, sobre soltar. Eu percebi que é uma dúvida assim, muito recorrente de vocês e por esse motivo nós vamos fazer assim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é efeito Zenão, como soltar o pedido para o universo, por que isso tudo é importante para sua manifestação do desejo. E para não ficar muito longo o vídeo de hoje, já que é um assunto mais extenso, eu vou deixar para responder as perguntas de vocês no vídeo que vai sair amanhã aqui nesse canal, tá? Então, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva para não perder. Aliás, para ficar por dentro de todas as novidades que vão sair por aqui. O que é efeito Zenão? O efeito Zenão foi originado através do filósofo Eleia de Zenão e basicamente significa o seguinte: um sistema não pode mudar enquanto você o observa. É um termo utilizado na física quântica. Basicamente ele diz o seguinte, que quando a gente está em cima do nosso desejo, ansioso, observando aquilo ali, aquilo não se move, não se movimenta, não sai do lugar. A gente tem que tirar o olhar para que aquilo se movimente, para que aquilo realmente flua. Eu encontrei um texto que eu vou ler para vocês aqui embaixo, que vai exemplificar bem o que é o efeito Zenão para que vocês compreendam. Ele diz o seguinte: o efeito Zenão quântico ocorre quando a observação de um sistema impede que ele mude de estado, ao passo que, se ninguém estivesse observando, ele mudaria. Demonstrou-se em um laboratório que o ato de se observar um átomo de um elemento radioativo sem interrupção faz com que ele fique nesse estado para sempre, sem que ocorra o decaimento nuclear normalmente esperado. Não há transição para outros estados. O observador congela a realidade e impede as transformações que poderiam ocorrer. É como se estivéssemos esquentando água em uma panela. Se deixarmos a panela tampada, sem observar a água, ela ferve depois de 5 minutos. Mas se a cada 10 segundos levantarmos rapidamente a tampa da panela para observar se ela já ferveu, demora um tempo muito maior para ferver. O que ocorre é que a nossa observação interfere no sistema e altera sua evolução. A chave para entender o efeito Zenão quântico é lembrar que a cada observação ou medição ocorre um colapso de onda quântica. Os sistemas em questão envolvem uma lenta transição de um estado para o outro, ao observar constantemente um sistema, provocando-se colapsos constantes para o estado inicial e ele nunca completa a transição para o outro estado. Para resumir, eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Vamos supor que você está na empresa em que você trabalha e faltam 5 minutos para você ir para casa. Você está exausto, já cansou daquele dia e você quer chegar em casa para descansar, certo? Você organizou toda a sua mesa, já deixou tudo certinho, só falta dar o horário, faltam esses 5 minutinhos para você desligar o computador. Eu falo porque isso já aconteceu comigo, tá? E aí, beleza, você fica ali esperando, aí você começa a observar o relógio. Aí você olha pro relógio, parece que o tempo não passa. O tempo parece que ele fica parado naquela minutagem. E aí começa a te dar aflição, né? Porque você tá ali esperando e parece que cada vez demora mais.
Agora tenta pegar e desviar a sua atenção. Pega e começa a conversar com um colega de trabalho ou fazer uma outra coisa, tirar a sua vista do relógio. Você vai perceber que o tempo vai rapidinho. Quando você vai perceber, já foram aí 10 minutos fáceis, né? Fácil, fácil, fácil. Então é basicamente isso. Quando a gente fica observando o nosso desejo, no caso, a gente fica naquela ansiedade para que ele ocorra, ele não vai ocorrer, porque ele vai ficar estagnado. Assim como esse teste, né, esse experimento que eles fizeram. Já se você tira o olhar, aquilo vai correr muito mais depressa. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é de uma série que eu acompanhava antigamente, já faz bom tempo que eu não assisto, mas é uma série chamada Doctor Who. Nessa série tem algumas criaturas chamadas Anjos Lamentadores. Quem já assistiu vai saber como que funciona. Eles são bem aterrorizantes, mas dá para fazer aí um paralelo com o efeito Zenon, como funciona. Por quê? Como que funcionam esses anjos lamentadores? Basicamente é assim. Se você está observando o anjo, se você está olhando, né, que são como se fossem estátuas de pedra, tá? Sabe aquelas estátuas de pedra, só que em formatos de anjo? Então, por isso que o nome é Anjos Lamentadores, são só que anjos, mas com aparência assustadora. Enfim, eu vou colocar foto aqui para que vocês deem uma olhadinha. E aí, quando você tá olhando para aquela criatura, né, no caso, o personagem tá ali olhando para a criatura, ela fica parada. Só que quando você tira o olhar dela, ela vem para cima de você. Se você volta o olhar, ela novamente vira uma estátua e assim vai. Eu sei que é é um paralelo meio... Porque até essas criaturas são meio assustadoras, né, enfim. Mas dá pra gente fazer essa ligação. Quando eu assisti e depois refletindo sobre o assunto, eu consegui ver esse paralelo. Então é como se fosse o efeito Zenon. Quando você tira o olho, ele vem. Só que aí quando você coloca o olho, ele fica parado. Mas então por que o efeito Zenon atrapalha na manifestação do desejo? Claro, né? Eu já expliquei que paralisa o desejo, mas por que, resumidamente, dentro da lei da atração? Quando a gente fala sobre lei da atração, o que a gente diz? Que a gente cocria aquilo que a gente emana. Então, se eu emano ansiedade, se eu estou ansiosa para que aquele desejo venha, eu, na verdade, estou co-criando mais aquilo, mais motivos para gerar ansiedade. Se eu relaxo, se eu já sei que aquilo é meu, eu vou soltar. Eu não tenho por que ficar em cima daquele desejo, né? Então, quando você fica em cima do seu desejo, geralmente é porque você está ansioso, você está necessitando daquilo. Então, por exemplo, Jéssica, eu quero cocriar aí dinheiro porque eu preciso daquele dinheiro que vai arrumar minha vida. Perfeito. Só que se você começa a gerar essa ansiedade, ficar pensando o tempo todo naquilo, ficar naquela agonia para que aquilo se manifeste, você vai começar a cada vez se sentir pior, vai se sentir na falta, né, na escassez, na ansiedade, e aquilo vai estagnar o seu desejo. Então você precisa mudar aí o seu estado emocional para que aquilo venha até você. Quanto mais relaxado você tiver e menos focado no seu desejo com o sentimento de ansiedade, melhor é para você, porque mais rápido você vai co-criar aquilo na sua realidade. Sabe aquela frase, solta que vem? É bem isso mesmo. Tem até aquele outro exemplo, só que agora é do professor Ellie Colton, do carro. Não adianta você querer manifestar um carro, por exemplo, e ficar o tempo todo indo na sua garagem para ver se o carro tá lá. Porque isso só demonstra o quê? Que você não tem a fé, que você não acredita que o carro está lá. Você vai acabar emanando uma ansiedade, né, e criando mais aquilo. Então, ao invés de você acelerar aí a manifestação do seu desejo, quando você fica observando, olhando ali a garagem o tempo todo para ver se aquilo já se manifestou, na verdade você está estagnando aquilo, você está paralisando a manifestação do seu desejo. Inclusive aqui no livro O Despertar da Consciência, Neville Goddard, na página 52, ele fala algo aqui que pode complementar bem o que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte: semear com fé. Essa aceitação do seu desejo é como lançar sementes férteis
em solo preparado. Pois quando você lançar a coisa desejada na consciência, confiante de que ela vai acontecer, você terá feito tudo o que é esperado de você. Mas ficar se preocupando ou considerando sobre como seu desejo irá amadurecer é o mesmo que segurar essas sementes férteis em mente instável e, portanto, elas nunca chegarão a ser lançadas no solo da confiança. O único motivo pelo qual os homens condicionam seus desejos é porque eles constantemente julgam as suas condições pelas aparências e as consideram como reais, esquecendo de que a única realidade é a consciência que existe por trás dessas condições. Enxergar todas as coisas como reais é a mesma coisa que negar que tudo é possível para Deus. O homem que está aprisionado e vê internamente as suas quatro paredes como reais está automaticamente negando seu desejo ou promessa de Deus por liberdade. Aqui ele fala um pouquinho sobre o como, né? O como não é com você, o como é com o universo, a gente fala, o subconsciente, o Deus, enfim. Nós ainda somos muito limitados, então quando a gente fica lá pensando, como que aquilo vai acontecer, a gente já está mostrando aí que a gente não tem fé de que aquilo realmente vai acontecer. Da mesma forma que se você fica em cima do seu desejo, fica ali pensando naquilo, você está também neste momento com pouca fé. Porque se você realmente acreditasse que aquilo vai vir para você, mais cedo ou mais tarde já é seu, você não tem por que ficar em cima daquilo. Então, como soltar, Jéssica, efetivamente, como soltar o meu desejo? Para mim, o soltar é como dar um voto de fé. Você acredita tanto que aquilo já é seu, que você não sente a necessidade de ficar focado naquilo, observando aquilo e ansioso para que aquilo se resolva. Vamos supor agora que você resolve fazer aí uma técnica. Vamos pegar, por exemplo, a carta mágica. Eu vou deixar o link se vocês quiserem dar uma olhada. Como que funcionaria o soltar? Porque tem muita gente que pergunta, né? Então quer dizer que eu não posso pensar a respeito? Então quer dizer que se, no caso, eu não posso fazer todos os dias, porque isso já não seria soltar? Tem muita dúvida. Então vamos dar um exemplo prático. A carta mágica, como eu disse. Vamos lá, você vai, faz a sua carta mágica, agradecendo, se sente bem e tudo, certo? Essa técnica, especificamente, se você seguir o padrão da carta que eu vou deixar aí o link para vocês darem uma olhada, vocês têm que ler todos os dias de manhã e à noite, antes de dormir, por causa do subconsciente. Aí você pode se perguntar, Jé, se eu tenho que ler todos os dias essa carta, como que eu vou fazer para soltar? Gente, o nosso tempo é de 24 horas. Não necessariamente você vai precisar se desligar, não pensar naquilo. Não tem problema, não é proibido pensar no seu desejo. A questão é ficar em cima do seu desejo sentindo ansiedade. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, nessa técnica. De manhã, você vai fazer ali o procedimento, depois você vai soltar. Você vai seguir a sua vida, vai fazer as suas tarefas, que pode ser lavar louça, arrumar a casa, ir trabalhar, conversar com seus amigos, fazer o que você tiver que fazer. Ao decorrer do seu dia, você pode sim lembrar da sua carta. Só tem que tomar cuidado com o seu estado vibracional. Por quê? Se você perceber que quando lembrar da carta, você vai sentir ali um sentimento de ansiedade, de falta, de falar, nossa, aquilo ainda não se manifestou, aí sim você já tem que ficar de olho. Aí você já muda a direção dos seus pensamentos. Se pelo contrário, você lembrar da carta e vir aquela sensação, aquele sentimento bom de, nossa, eu tô manifestando a vida dos meus sonhos, é isso que eu desejo e é isso que eu tô criando, e você se sente bem com aquilo, aí já é outra história. Porque aí você já está vibrando alto, você está mandando uma energia boa. Então, resumidamente, quando você vai fazer aí uma técnica de lei da atração para que você solte, não é que você não pode pensar naquilo. Você vai pensar, só que nos momentos propícios. Por exemplo, da carta mágica, vai chegar à noite, você vai pegar a carta e vai ler novamente, certo? Então, você vai fazer isso. Durante o dia você solta, você não precisa pensar naquilo, você pode pensar em qualquer outras coisas, porque você já sabe que aquilo é seu. E aí, na hora que você tiver que executar aquela função, aquela técnica, né, você vai voltar e vai fazer. E outra coisa, não adianta, por exemplo,
eu fiz a carta mágica para manifestar minha casa dos sonhos. Tô toda feliz. Mas ao longo do dia eu começo a reclamar da minha casa atual, ou eu começo a sentir mal pela casa que eu tenho, falar mal, sabe? Vir com outras vibrações, com outras frequências que te coloquem para baixo. Porque aí você não adianta você fazer a carta mágica se ao decorrer de todo o dia você está vibrando o oposto, na escassez, na falta, na reclamação. Não adianta. O que você vibra com mais frequência, o que você pensa com mais frequência é o que vai manifestar. E não aquilo que você está fazendo a técnica. Então tem muita gente, inclusive, que fala: ah, eu fiz a técnica X e não deu certo. Ué, mas tem que pensar. Peraí, você fez a técnica. E o restante do seu dia? Como que você manteve a sua frequência? Você manteve uma frequência alta? Ou você começou a reclamar sobre a sua situação atual? É uma coisa que a gente tem que pensar muito antes, né, e durante o dia, em relação ao nosso desejo, em relação àquilo que a gente quer manifestar. Vamos supor aí que você quer comprar um livro, você quer comprar aqui O Despertar da Consciência, que é esse livro de Neville Goddard, certo? Aí você vai aí no link que eu vou deixar aí no card, já fazendo uma propagandinha, mas pro bem. Você vai lá, você compra o livro, você paga o livro, e aí você pega e espera o livro, certo? É o normal, você pagou o livro, você sabe que ele vai chegar na sua casa. Então você não tem necessidade de ficar o tempo todo olhando, atualizando o site, olhando ali na frente da casa para ver se já chegou o livro, ou ficar pensando se esse livro vai ou não vai chegar. Porque para você é óbvio, né? Se você comprou, vai chegar na sua casa, certo? Só que o que acontece muitas vezes? A gente faz um pedido para o universo e a gente tem crenças limitantes que nos dizem que aquilo não vai chegar. E isso acaba gerando essa ansiedade, esse apego, né? Ai, eu vou ficar pensando, eu vou ficar mentalizando, porque no fundo a gente não acredita que aquilo vai chegar. Então, um paralelo também. Quando você solta, é como se você estivesse comprando. Pensa que quando você comprou, por exemplo, o livro Despertar da Consciência aí no site, é como se você estivesse fazendo ao mesmo tempo um pedido para o universo. Se você vai manifestar, por exemplo, o carro que você quer, você vai fazer o pedido para o universo e aí é só esperar, porque você sabe que esse carro vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Não tem necessidade de você ficar lá atualizando o site, porque você sabe que é um fato. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde na sua realidade. Eu particularmente percebo que às vezes em que eu manifestei coisas aqui na minha realidade foram momentos em que eu não estava pensando naquilo mais, que eu já tinha soltado, que eu já estava em outra. Por exemplo, tem o caso aí em que eu conto para vocês sobre a minha bolsa de estudo. Na verdade, foram 3 bolsas de estudos que eu manifestei em um curto espaço de tempo. Eu queria muito estudar numa escola de desenho, né? Eu sou ilustradora e também designer formada, né, em design gráfico. E eu sonhava muito em estudar numa determinada escola de desenho. Todos os anos eu prestava para uma determinada bolsa ali na escola, que é a escola Quanto Academia de Artes. Só que eu até então não tinha conseguido. Eu trabalhava como freelancer, como ilustradora freelancer, depois que eu me formei. E eu peguei naquele ano, eu sempre testava para desenho. Naquele ano eu falei, quer saber? Como eu não consigo para desenho, eu vou colocar pintura. E aí eu coloquei ali um textinho, né, uma dedicatória, explicando que todo ano, para eles analisarem com carinho. Falei que eu sempre, que tudo que eu tinha aprendido tinha sido por mim mesma e tudo mais. Aí beleza. Depois de algum tempo saiu o resultado da bolsa. Eu não estava entre os eleitos, né? Eu lembro que ainda pensei, né? Nossa, alguém podia desistir para eu conseguir aí a vaga. Só que o que aconteceu? Um tempo depois, eu recebi um e-mail do dono da escola que tinha me dado, além das bolsas ali pros bolsistas, eu tinha ganhado uma bolsa de estudo extra, só que ele falava o seguinte, olha, ao invés da bolsa de pintura, nós vamos te dar uma bolsa de desenho, que era exatamente a bolsa que eu queria desde o princípio, que nos anos anteriores eu queria aquela bolsa de desenho.
em relação ali à bolsa de estudos, né, que eu ganhei e que eu comento com vocês que na hora eu não tinha sido selecionada ali, não apareceu meu nome na listagem. O que acontece? Apesar do meu nome não estar na lista, eu não desanimei. Eu percebo isso muito nos depoimentos do pessoal, né? O pessoal comenta muito, Jé, eu queria ir para tal show e não deu certo, e eu tentei, soltei e funcionou. Eu percebo isso muito também nas minhas manifestações, nas minhas cocriações. Naquele momento em que eu quero algo que não dá certo, eu não desanimo, sabe? Mas eu solto. Vocês conseguem entender? A bolsa eu não tinha conseguido naquele momento do jeito que eu queria, mas eu soltei, deixei e falei, no ano que vem eu tento de novo. Aí, pra ver como o universo é maravilhoso, né? Um tempo depois eu recebi eu tava num casamento da filha de uma amiga da minha mãe, e aí eu recebi uma ligação. E aí me falaram, né, olha, tudo bem, aqui é da escola XYZ e você ganha uma bolsa. Na hora eu falei, nossa, outra bolsa? Como assim? E aí eu fui lá, né, eu fui lá na escola, só que no final das contas, sabe aquilo que eles fazem você colocar uma entrada e no final das contas não é bem aquilo, enfim, acabou que não deu certo. Beleza, pouco tempo depois recebo outra ligação, olha só, outra ligação de uma outra escola que eu queria muito estudar, que é a escola do Rick Fernandes Studios, né, do Rick. E há alguns anos antes, na época da faculdade, quando eu estava estudando, né, antes de me formar, eu entrei em contato com ele pedindo informações para estudar lá, só que na ocasião não tinha sido possível. Anos depois, eu fui em um evento de design, coloquei meu nome, sabe aqueles eventos que tem feira, que passam milhares de pessoas ali? Então, eles estavam lá, eu coloquei meu nome, perfeito! Fui sorteada, olha só, dentre todas as milhões de pessoas eu fui sorteada. E isso foi, gente, um espaço tão curto de tempo, as 3 bolsas. Na hora em que me ligaram e falaram, olha, você viu no Facebook que você ganhou? Na hora eu falei, uai, tem certeza? Outra bolsa? Eu fiquei meio com o pé atrás, porque a bolsa anterior não tinha dado certo. Mas não, gente, eu ganhei essas 3 bolsas. Ou se não, dos livros que eu ganhei. Sabe? Então eu vou deixar tudo nos cards para que vocês deem uma olhadinha. Vou deixar também um trecho aqui. Vocês podem perceber que quando eu fiz esse pedido, na época, eu fiz o pedido, eu sabia o que eu queria, só que depois a vida foi correndo, foi andando, né? E aí eu larguei, eu deixei de lado. No momento certo em que eu já estava numa vibração, aquilo começou a se manifestar na minha realidade. É bem isso, você faz o pedido e segue a sua vida, sabe? E se por acaso você perceber que você está pensando naquilo e está gerando ansiedade em você, o que você pode fazer? Você pode pegar e fazer uma técnica que eu faço quando eu não quero pensar em algo. Você agradece, fala muito obrigado, mas eu não quero pensar nisso agora. Quando você faz isso, você quebra aquele ciclo de pensamentos. Então, se você está pensando em algo que não te faz bem, por exemplo, ou algo que você não quer pensar naquele momento, essa técnica é bastante útil. Você joga para o seu subconsciente de que aquela informação não é naquele momento propícia para falar, né? Para pensar sobre aquilo, que você não está aberto para pensar sobre aquele assunto naquele momento. E aí você joga para frente. Mais para frente, se vir novamente esse pensamento em você, você faz a mesma coisa. Isso, claro, como eu disse, se estiver te gerando um sentimento aí de ansiedade, um sentimento que vai te atrapalhar na manifestação do seu desejo. Como eu comentei no início do vídeo, as perguntas e respostas de vocês vão sair aqui nesse canal amanhã. Vocês deixaram ali na comunidade várias perguntas sobre soltar efeitos e não, coisas que, né, como que vocês podem fazer, e eu vou responder isso em um outro vídeo. Então, se vocês querem assistir o próximo vídeo, fiquem de olho que após as 20 horas vai sair aqui no canal. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Escreve aí nos comentários o que acharam, se ele foi um vídeo assim que ajudou vocês a elucidar mais sobre o que é o efeito Zenão, o que é o soltar e a importância disso no dia a dia, tá bom? Eu vou adorar saber o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se
Se ajudou vocês de alguma forma, isso é muito importante pra mim. A bateria da minha câmera ali acabou, eu só vou encerrar aqui através do meu celular. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o gostei aí embaixo. Também se inscreva aqui nesse canal, nós temos vídeos todos os dias após as 20 horas. Aliás, de segunda a quarta-feira após as 20 horas. Também estamos no Instagram, que é canal.jessicaguedes, e você também pode nos acompanhar, se inscrever, na verdade, no Telegram. Se você ir aí na descrição, você vai ver um link para o Telegram. Se você se inscrever lá, você vai passar a receber aí uma notificação no seu celular sempre que sair um vídeo novo por aqui, tá bom? Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau!